Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto, você que nos visita, você que já faz parte da nossa comunidade, é muito bom ter você aqui com a gente. Vim dar alguns avisos rapidinhos para vocês, então vamos lá. Primeiramente, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque é por lá que nós vamos estar postando todas as nossas programações e os nossos conteúdos. Nosso Instagram é @ccbetsaida, Facebook Comunidade Cristã Betsaida e o nosso YouTube Betsaida Rio Claro. Lembrando, já pare agora, dê o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você receber toda vez que for postado um novo vídeo no canal. E também no nosso tempo de adoração, no cantinho da tela fica aparecendo um QR Code que você pode acessar e lá vai ter um formulário para você deixar caso você tenha um pedido de oração ou uma necessidade. E também tem um videozinho rápido sobre a nossa comunidade para você nos conhecer melhor e os dados da nossa conta para você fazer a transferência ou depósito do seu dízimo ou da sua oferta, tá bom? Não se esqueçam de ser fiéis e generosos. Um beijo, bom culto e Deus abençoe! Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos juntos e separados, sei lá, né, como é que a gente pode dizer mais a respeito disso. De fato, é o que nós conseguimos fazer nesse momento, que pelos olhos espirituais a gente pode crer que a cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim, né, desse momento tão difícil que já se arrasta aí por 4 meses. Mas Deus é bom em todo o tempo, o Senhor prometeu que estaria com a gente todos os dias da nossa vida, e isso não está condicionado a nada, Ele está presente conosco todos os dias da nossa vida, no dia bom, no dia ruim, no dia normal, no dia atípico, no frio, no calor, na abundância, na escassez, Ele estaria com a gente todos os dias da nossa vida, e nós podemos então ficar felizes em relação a isso. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero ler apenas um versículo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não pelo que vemos. Essa é uma palavra de encorajamento que eu quero trazer para você no início desse culto. Os filhos de Deus, aqueles que são salvos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, cobertos com o seu sangue, eles não dependem a sua vida absolutamente em nada das condições que estão ao redor. Eles são movidos por algo que eles não veem, mas têm uma certeza inabalável. Algo que se espera, mesmo não tendo nenhuma evidência clara, visível. Então, por que eu estou dizendo isso? Nesse domingo, para a gente começar mais uma semana, que esse versículo seja um instrumento de encorajamento para você. Nós não precisamos nos mover por aquilo que nós vemos. Nós podemos nos mover por algo que, apesar de não vermos, nós temos a certeza de que está presente e nos será dado por meio da fé. Isso é fé. Então, mais um domingo, mais uma semana, a gente começando, né, de forma difícil, né, gente? Como a gente tem enfrentado semana após semana com essa pandemia, com isolamento, distanciamento e tudo aquilo que você já sabe. Mas, olha que notícia maravilhosa, nós não somos movidos pelas condições. Nós não somos movidos pelos fatos que nós vemos. Nós não seremos mais protegidos, apesar de ser uma bênção maravilhosa, fecha parênteses, né? Mas nós não seremos mais protegidos por causa de uma vacina. Nós não seremos mais guardados por Deus, porque, afinal de contas, isso está terminando. Não, nós nos movemos por aquilo que nós não vemos. Nós nos movimentamos, nós seguimos pela fé, pela certeza de algo que, apesar da gente não ver, a gente tem a convicção de que está ao nosso lado, de que está presente com a gente. Então não desanime, querido, não desanime em nome de Jesus, tá? Você recebeu esse dom, a Bíblia diz que a fé é um dom, é um presente. Se você recebeu o dom da fé, o presente da fé, você pode se mover no mundo, não pelas condições, pelas circunstâncias, mas por aquilo que você recebeu, algo que te faz crer que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Que mensagem poderosa e maravilhosa para a gente começar o nosso domingo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque apesar de tudo, Senhor, das más notícias, das
condições desfavoráveis. Nós sabemos que nós não somos movidos, impulsionados por isso, e muito menos paralisados, ó Deus, por essas coisas. Nós podemos seguir adiante, podemos confiar, ó Deus, o tempo todo de que o Senhor está conosco. Por isso eu peço, ó Pai, nessa manhã, fica com a gente, toma, ó Deus, tudo que a gente fizer, esse período que a gente estiver aqui, Senhor, que seja um período para o Senhor falar com a gente. Entre em cada casa agora, em cada coração, Senhor, em cada família, esteja com cada um agora nesse momento, cada pessoa que mesmo ao longo do tempo, ó Deus, dos anos, quando assistirem esses vídeos de culto, Senhor, Pai, que o Teu Espírito possa fluir, ó Pai, possa penetrar no mais profundo da alma, ó Deus, do Espírito, do coração, Senhor, de cada um, que nessa manhã sejamos tocados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelas canções, e que possamos ser fortalecidos, ó Deus, em nossa fé, para continuarmos nos movendo em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos, nessa manhã. Cada um tem o seu jeito, né? De fazer isso aí em casa, né? Curioso para saber como que é isso, mas de alguma forma, né? Adore ao Senhor aí, ouvindo as canções, cantando junto, da forma que você quiser. O importante é que elas sejam também uma expressão do seu coração nessa manhã. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Essa é daquelas, hein? Faz tempo. Vejo o semblante tão sereno, paz, tranquilidade, amor pra dar. É Deus que se faz gente, que sente a dor latente, quer livrar. A Ele todo meu louvor e adoração, expressão maior do coração. Mais que minha vida, tudo te ofereço, meu Senhor. Todo elogio cabe a ti, a honra e a glória, toda admiração. Todo elogio cabe a ti. Gratidão. Vejo o semblante tão sereno, paz, tranquilidade, amor pra dar. É Deus que se faz gente, que sente a dor latente, quer livrar. A Ele todo meu louvor e adoração, expressão maior do coração. Mais que minha vida, tudo te ofereço, meu Senhor. Aleluia. Todo elogio cabe a ti, a honra e a glória, toda admiração. Todo elogio cabe a ti. Gratidão. A Ele todo meu louvor e adoração, expressão maior do coração. Mais que minha vida, tudo te ofereço, meu Senhor.
todo elogio cabe a ti. A honra e a glória, toda admiração, todo elogio cabe a ti. Gratidão, todo elogio cabe a ti. A honra e a glória, toda admiração, todo elogio cabe a ti. Todo elogio cabe a ti. A honra e a glória, toda admiração, todo elogio cabe a ti. Gratidão. Para terminar, todo elogio cabe a ti. A honra e a glória, toda admiração a ti. Todo elogio cabe a ti. Todo elogio cabe a ti, Senhor. Toda honra, glória, gratidão ao teu nome, Senhor, nessa manhã e para todo sempre. Amém. Amém. Depois de nós termos esse tempo para a gente usar algumas canções nessa manhã, nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens felizes. Uma forma de viver além desse mundo, baseado nas bem-aventuranças, ali em Mateus capítulo 5. E nós chegamos aqui na nossa quarta bem-aventurança, que está no versículo 6, né, que diz exatamente sobre o tema da nossa mensagem, que é fome e sede de justiça, né? O versículo 6 vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, a gente vem naquela sequência, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E vamos ver o que isso está relacionado com a felicidade. Vamos lembrar,
Jesus fala que bem-aventurados são aquelas pessoas mais que felizes, né? Mais que felizes. Então, o que significa, né, ser mais, como nós podemos encontrar essa vida mais que feliz a partir dessa característica de ter fome e sede de justiça. Vamos lembrar que essa obra de encontrar essa felicidade, duas coisas importantes de eu rever com você. A primeira delas é que é uma obra de dentro para fora. A gente começa olhando para dentro para a gente perseguir essa vida mais que feliz. E outra coisa muito importante que a gente vem dizendo ao longo das mensagens aqui em relação a essa busca é que, de acordo com o reino que você estiver, é a busca que você vai ter das coisas. Então, Jesus propõe para a gente, por meio desse reino que veio na sua pessoa, que ele inaugurou, que já está entre nós, de que essa vida mais que feliz, ela se encontra nesse reino e a nossa busca por isso se dá dentro desse contexto aqui, e hoje você vai entender um pouquinho melhor a respeito disso também. Então, o texto bíblico diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bom, a Bíblia ela relaciona a fome, né, espiritual como uma característica das pessoas que amam a Deus. É um termo usado na palavra de Deus para representar essa característica do povo de Deus, cuja ambição maior, né, a ambição maior desse povo não é uma ambição material, mas é uma ambição espiritual. Então a Bíblia vai falar para a gente que fome espiritual é uma característica do povo de Deus e ela não é marcada por uma busca material. Não é uma fome de coisas materiais, mas é uma fome que tem a ver com satisfazer a alma, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a palavra justiça ela se refere a três formas, né? E a gente precisa entender. Ela tem uma dimensão legal, ela tem uma dimensão moral e ela tem uma dimensão social, né? Quando a gente fala dessa justiça legal, né, não é justiça legal, é justiça legal no sentido de legalidade, de lei, né? Nós estamos falando da justificação, que é esse relacionamento certo com Deus que vem por meio de Jesus Cristo. Se você quer aprender muito mais sobre isso, às quartas-feiras nós temos os estudos no livro de Romanos, no nosso Café com Bíblia, e você vai aprender muito bem a respeito de justificação. Mas a justificação é esse parâmetro legal, essa característica legal da justiça, né? É aquilo que torna o nosso relacionamento possível com Deus, né? O outro aspecto da justiça é a justiça moral. Por exemplo, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É dessa justiça, né, moral, ou seja, o caráter de conduta que agrada a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essa conduta, né, que está presente em Deus. Esse caráter de Deus, né? E a terceira característica da justiça na Bíblia é a justiça social, né, que tem a ver com você buscar uma justiça que luta pela libertação do homem e da sua opressão, tá? Então a justiça social tem a ver com isso. Então isso tem a ver com a promoção de direitos civis, né, na busca de justiça nos tribunais, por exemplo, da integridade nos negócios, justiça nos negócios, honra no lar, né, justiça, ou seja, nos relacionamentos familiares, enfim. Três aspectos da justiça na Bíblia para a gente entender. Um aspecto legal, relacionamento certo com Deus, um aspecto moral, a conduta, e um aspecto social que tem a ver com os relacionamentos. Jesus vai dizer então para a gente que as pessoas mais que felizes são aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, né? Essas serão as pessoas verdadeiramente felizes. Vamos lembrar, né? A busca da felicidade, vamos relacionar um pouquinho essa questão da justiça e da felicidade. A busca da felicidade é tudo que o homem faz. Todos os dias, quando o homem acorda, mesmo que inconscientemente, ele está buscando uma vida mais feliz. Isso é óbvio, né? Ninguém acorda todo dia e fala assim: hoje eu estou acordando para ter um pouco de dificuldade na vida. Hoje eu estou acordando para ver se eu me lasco bastante no meu trabalho. Ninguém pensa assim. Intrinsecamente e às vezes até inconscientemente, a gente acorda todo dia para buscar algo relacionado a uma vida mais feliz, né?
O grande problema é que quanto mais a gente vive e percebe, mais difícil de encontrar essa vida plena e feliz talvez tenha se tornado. Por mais que a gente tenha mais coisas, mais recursos, mais oportunidades, mais informações e por aí vai, parece que é como, né, o ratinho correndo atrás lá daquela cenoura pendurada, algo que ele vê, que ele talvez imagine que possa alcançar, mas que nunca chega, né? É como a gente brinca, né? O cachorro que fica ali correndo atrás do rabo, ou seja, tenta pegar algo que você nunca, né, consegue, né? Por que isso, né, acontece de geração em geração e acaba se intensificando nos dias de hoje, por exemplo, no nosso mundo atual? É isso que a gente tem que entender um pouquinho para a gente poder entender e a gente assimilar e perseguir, né, essa vida bem-aventurada, mais que feliz que Jesus propõe para a gente por meio de ter fome e sede de justiça, né? Então, ou seja, o que significa essas palavras, bem-aventurados, mais que felizes os que têm fome e sede de justiça? Vamos analisar isso primeiro de uma forma negativa, ou seja, do que não é necessariamente isso. Quando Jesus está falando disso, ele não está falando que a gente deve buscar ou ter fome e bênção de alguma coisa, de alguma bênção, né? De algo material. Nem também nos compete ter fome e sede da própria felicidade. Certo? Importante a gente entender isso aqui. O que todo mundo tem feito é exatamente isso. Fome e sede de felicidade, fome e sede de plenitude, fome e sede de propósito. Não é? Não é isso que Jesus está propondo para a gente aqui. A felicidade e a bênção, né? Destacar a felicidade e a bênção como objetivos principais, né? Acaba sempre fazendo-nos perder isso, não encontrar isso. De fato, é isso que Jesus está propondo para a gente aqui, porque de alguma forma parece que ela sempre escapa de nós. E quando a gente olha para o aspecto interior, a gente começa a perceber isso. Você luta tanto por alguma coisa e quando você alcança essa alguma coisa, a sensação é que você precisa de outra coisa, né? E parece que algo nunca te preenche totalmente, né? Então, se a busca é sempre relacionada à felicidade, por exemplo, a essa plenitude como um fim, não é? Por vezes e quase sempre ela vai escapar da gente, prejudicando mesmo esse sentimento de ter conseguido algo. E tenho certeza que você talvez já tenha experimentado um pouco disso na sua vida, ou conhece gente que tem uma insatisfação constante, apesar de ter muitas coisas. Um ter aqui entre aspas, né? De conquistar muitas coisas. Isso tem a ver um pouco com o que Jesus está falando aqui, porque ele está falando de ser satisfeito. Então, se essa busca constante da felicidade, pela felicidade, como um fim, ela não nos satisfaz, então, ou seja, ela não é essa felicidade que Jesus está falando para a gente que existe aqui. Certo? E é o que nós vemos no nosso mundo hoje. O mundo, né, o pensamento secular, ele impulsiona as pessoas, ele move as pessoas para que a felicidade seja um fim. Ela seja algo onde você possa encontrar em algum aspecto do mundo que você vive isso, né? Só que não está dando certo. Nós temos visto que isso não está dando certo. Porque as pessoas continuam cada vez mais ansiosas, as pessoas continuam cada vez mais insatisfeitas e as pessoas continuam cada vez mais infelizes. E não tenha dúvida, isso está relacionado com a forma que se busca, ok? Então, de novo, a gente traz os aspectos dos reinos. Jesus está propondo um tipo de felicidade que está nesse reino e é onde a gente vai conseguir ser verdadeiramente satisfeito por essa vida mais que feliz. A busca nesse outro reino, ela é uma busca que acontece, você encontra algo, mas é algo que você encontra e não o satisfaz plenamente. Você precisa de mais, você precisa de outras coisas, você precisa de uma nova descoberta, você precisa de uma novidade, você precisa de algo que então parece que agora vai te suprir. E se você observar o pensamento secular e o mundo, é exatamente isso que a gente vê. Uma constante insatisfação, certo? Uma vida totalmente desequilibrada. Então, por quê?
A felicidade, né, a Bíblia vai dizer isso pra gente, né, as Escrituras vão narrar isso pra gente. A felicidade nunca é algo que nós deveríamos buscar diretamente, mas ela é algo, né, que sempre resulta em uma busca de algum outro alvo. Então, como está escrito aqui, a felicidade nunca é algo que deveríamos buscar diretamente. Antes, sempre é algo que resulta em busca de algum outro alvo. Ou seja, a felicidade ela é resultado de algo que eu encontro. E não é algo que eu encontro. Certo? Ou seja, eu encontrei algo que me permitiu experimentar uma vida feliz. Diferente do que a humanidade ela tenta perceber, ela tenta encontrar, buscar a felicidade diretamente. E é onde a humanidade se perde. E é onde ela não consegue ser plenamente satisfeita. Isso muitas vezes acontece na igreja. No meio, né, do povo de Deus. Já citei várias vezes, quando a gente usa Deus para um fim. O fim é Deus, mas eu preciso de Deus para conquistar outras coisas. E como eu sempre digo, você não precisa de Deus para ser rico, você não precisa de Deus para ser bem-sucedido, você não precisa de Deus para você ter um status legal. Só você fazer alguns passos corretos, ser uma pessoa boa, muito provavelmente você vai conquistar uma série de coisas que você não precisa de Deus. Mas, por esse pensamento, né, espiritualizado, vamos chamar assim, as pessoas entendem, principalmente dentro da igreja, que se Deus não estiver no meio, né, essas coisas não são válidas. Pois há muitas pessoas que não têm Deus e conseguem uma série de coisas que buscaram, por exemplo. A pergunta é, isso traz realmente toda a felicidade que se busca? Essa é a pergunta. Encontrar essa felicidade dessa forma que o mundo propõe, será que realmente é possível? Jesus está dizendo que a vida mais que feliz é uma vida que é encontrada em ter fome e sede de justiça e é satisfeita por meio disso. Ou seja, uma vida mais que feliz pode sim ser satisfeita, pode sim ser encontrada. Jesus está propondo isso para a gente desde o início, só que dentro de uma abordagem totalmente diferente, né? Então, ou seja, quando alguém coloca, né, a felicidade, por exemplo, acima da justiça, esse esforço ele está condenado ao fracasso. Está condenado ao fracasso. Não será plenamente satisfeito. Essa é a grande mensagem da Bíblia, da primeira à última página. Qual é? Só são verdadeiramente felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. E por mais que o mundo, que as pessoas tentem convencer você de que não, certo? Não, essa coisa é para os fracos, é para a gente. Isso é o que a Bíblia diz, é que as pessoas que são de fato felizes são pessoas que buscam primeiramente essa justiça de Deus, que a gente vai ver aqui. Ter fome e sede dessa justiça que Deus tem para a gente. É isso, né? Quanto mais eu busco isso, mais eu sou satisfeito, mais eu sou preenchido, né? Eu gosto de perceber essas coisas. Eu tenho visto frases, eu tenho citado algumas para vocês. Essa semana eu vi uma interessante, que dizia mais ou menos assim, né? Alguém falava a respeito da sua história, né? E no final, né, essa pessoa citava que ela tinha encontrado a verdadeira identidade, a verdadeira felicidade por meio de duas... eu não vou citar o que para não ter problema, mas por meio de duas ideologias que ela tinha encontrado, né? Filosofias de vida que ela tinha encontrado. Olha, graças a isso e a isso, hoje eu pude me encontrar como pessoa, hoje eu pude me encontrar a minha verdadeira identidade. Em breve terá que encontrar uma outra coisa, porque a Bíblia vai dizer pra gente que só quando a gente busca a justiça de Deus é que a gente consegue ser verdadeiramente feliz. Ou a gente vai encontrar uma vida mais que feliz, que é plenamente e amplamente satisfeita quando a nossa fome, a nossa sede, a nossa busca, o nosso movimento intencional, a nossa disponibilidade, as nossas prioridades passam por ter essa fome e sede de algo que Deus propõe pra gente, né? Então assim, coloca a felicidade antes da justiça e ela nunca será obtida plenamente e você jamais será amplamente satisfeito. Vou dar um exemplo para você.
vou usar uma metáfora aqui, ou melhor, vou fazer uma analogia, né? Não uma metáfora, mas uma analogia. Você tem percebido que eu tenho feito bastante isso para que você possa relacionar e você entender. Imagine que um médico está tratando com um paciente, né, que está enfermo e que está com muita dor. Muita dor, mas muita dor mesmo. Qual que é o desejo desse paciente? O desejo desse paciente é se ver livre dessa dor. Ok? Qualquer um de nós. Quando você está sofrendo dor de algo, o que você mais quer é ser livre dessa dor. E você, né, faria qualquer coisa para parar de sofrer. Imagine esse cenário. Porém, quando a gente pensa no médico, se esse médico estiver trabalhando só para tirar a dor do paciente, ele é um péssimo médico. Ele não é um médico adequado. Por quê? O papel de um médico não é simplesmente eliminar a dor, mas é descobrir a causa que gera aquela dor. Esse é o bom médico. Quando a gente olha para isso, a gente vai entender que a dor, por exemplo, ela é um maravilhoso sintoma que a natureza nos deu, para que pudesse comunicar para a gente e nos advertir que tem alguma coisa errada. Quando você está com dor de algo, na verdade isso é uma providência mesmo, para dizer que o problema não é aquela dor. A dor é um sinal de que tem algo mais profundo errado com você. Certo? A cura, ela vem do tratamento da enfermidade e não do tratamento da dor. É isso que a gente precisa entender. Só que é isso que o mundo e as pessoas têm feito. Elas querem se livrar da dor. E é isso que acaba traindo a humanidade. Ela não quer lidar com a causa da sua infelicidade. Ela simplesmente quer acabar com a dor de não ser feliz. Certo? Eu quero me livrar da dor. Então, eu apelo para qualquer coisa que pode me fazer esquecer isso. Me esquecer dessa dor, me aliviar. Trazer, né, como diz a canção, um alívio imediato. E é a mesma coisa no que diz respeito a gente pensar, no que diz respeito à felicidade e à plenitude. Quando a gente pensa em simplesmente responder algumas coisas, nós estamos pensando simplesmente em aliviar a dor por meio do dinheiro, do status, sei lá, da profissão, do sucesso, seja o que for. A gente dê o nome que a gente quiser. Da religião, quando no fundo o nosso problema é outro. O nosso problema é por que eu não sou feliz? Tá, é óbvio aqui, por que eu tenho que procurar, não estou dizendo que ninguém é feliz, nada disso, mas por que eu preciso encontrar algo que me satisfaça? Por que eu não encontrei ainda? O que me causa essa insatisfação? O que causa a dor? Qual a causa da infelicidade? Do senso de miséria dos homens que faz com que eles vão atrás de algo. O que está por trás disso? O que está mais profundo disso? O mundo anda à procura desesperada da felicidade e da bênção. Certo? Agora, por que então que eles não se sentem felizes se tudo o que as pessoas fazem é buscar isso? Passeie 20 minutos pelas redes sociais. Vejam os comentários, vejam a forma como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam. Vejam o que está por trás dessa busca. Interesses, egoísmo, egocentrismo. Veja como as pessoas, elas acreditam de fato que simplesmente elas precisam correr atrás do que elas querem e ninguém tem nada a ver com isso. Mas por que a gente não está encontrando então? Por que aumentam os números de pessoas ansiosas no mundo? Por que aumenta, por exemplo, eu ouvi na rádio essa semana, né? O número de forma absurda de divórcios. Se todo mundo tem a receita para a felicidade, se todo mundo tem a receita para uma vida plena, se todo mundo tem a receita para a gente dar certo na vida, por que os números de divórcio continuam aumentando? Por que o número de suicídio continua aumentando? Por que os consultórios continuam cheios de pessoas com ansiedade, com depressão? Por quê? Alguma coisa está errada no discurso e aquilo que a gente vê. Porque as pessoas simplesmente estão tentando lidar com a sua dor. Elas não estão tentando lidar com a sua enfermidade,
que é o pecado e a sua independência de Deus. Por isso que nós começamos essa série entendendo que essa obra primeiro acontece de dentro para fora. Se eu não reconheço que eu sou verdadeiramente infeliz por estar afastado de Deus, eu não vou conseguir encontrar essa plenitude. Se eu acho que eu já a tenho, eu não vou encontrá-la. Eu serei enganado e iludido por esse meu pensamento. Então Jesus vai dizer, lembra que as bem-aventuranças elas estão numa ordem lógica espiritual que Jesus coloca para a gente. Primeiro eu preciso reconhecer o meu estado pobre diante de Deus. Quando eu reconheço esse estado, eu lamento esse estado. Eu digo, o que eu vou fazer? Isso me conduz a ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa humilde e aprender de Deus. E quando eu aprendo de Deus, me torno essa pessoa humilde, eu passo então, agora que eu estou vazio, agora que eu me esvaziei, agora que eu vejo que eu tenho uma necessidade, eu passo a ter fome e sede de justiça. Eu passo a ter fome e sede de algo que vem de Deus e por isso eu encontro e sou satisfeito. Se você, nesse domingo, acabar aqui o nosso culto, reunir sua família, comer um belo prato de macarrão, maionese e um belo frango assado, você vai querer alguma coisa depois? Não, talvez uma sobremesa. E depois? Não. Agora, quando você está ali no almoço e você come um pouquinho e você percebe que aquilo ainda não te satisfez, o que você faz? Você busca por mais, porque você tem fome. Você só consegue encontrar a sua satisfação se você não estiver cheio, obviamente. O que acontece com o mundo? Ele olha para as coisas que ele tem e ele diz, olha, isso aqui é ótimo, isso aqui é bom. Ele não consegue olhar para a enfermidade e dizer assim, apesar de tudo isso aqui, eu continuo vazio. Por quê? Parênteses. Porque o homem só pode ser preenchido por essa essência de Deus, que nos criou perfeito. Então ele sempre vai dizer, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Só que ele acha que ele está satisfeito, que ele não precisa de mais nada. E é isso que Jesus está falando aqui para a gente. A pergunta é, o que traz a sua insatisfação? Então o homem, ele quer lidar, o mundo procura desesperadamente essa felicidade, pela felicidade como um fim, essa bênção como fim, mas toda vez que ele encontra, ele não consegue se sentir amplamente feliz. Não consegue. Por quê? Porque encontrar simplesmente a felicidade é um paliativo, ok? É uma forma de iludir a verdadeira causa. É como se você fosse no médico com uma dor por causa de uma, qualquer enfermidade, e você tomar um remédio que ali vai aliviar a sua dor por algumas horas, por alguns dias, quem sabe. Mas depois que esse remédio passou a efeito, você vai precisar de algo. Não é isso que acontece muitas vezes? O efeito passa, o efeito do carro novo passa, o efeito do emprego novo passa, o efeito do relacionamento, dos seus sonhos passa, e ainda falta alguma coisa. Mas eu achei que se eu encontrasse a pessoa perfeita, eu achei que se eu encontrasse essa carreira, eu achei que se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse a grana tal, se eu tivesse tal coisa, isso preencheria minha vida, e você percebe que não preenche. O efeito do remédio passou. Você por um tempo se sentiu bem, mas aí a causa volta. Enquanto você não lidar com isso, que é o que Jesus está falando, dificilmente você vai ser amplamente satisfeito. Então, por que essas pessoas serão fartos? Por que os que buscam a justiça serão fartos? Né? A felicidade e a bênção, então, são coisas que Deus acrescenta na vida daqueles que buscam a sua justiça. São coisas que Deus acrescenta, por isso que eles serão fartos. Eles buscam a Deus e eles encontram algo.
E ao encontrarem algo, Deus acrescenta à sua vida plenitude, felicidade, alegria, bênçãos e mais bênçãos, dádivas. As experiências, então, elas são abençoadas, né, como dádivas de Deus, como presentes. Mas o que eu e você devemos buscar é a justiça de Deus. O que é, então, essa justiça? Né? Ela é mais do que uma simples retidão. Lembra da justiça moral? Ela é mais do que uma justiça de conduta, ok? A justiça evangélica, cristã, ela não aponta, né, simplesmente para a moralidade em geral. Muito pelo contrário, certo? A vida, essa santidade, ela é parte e consequência de uma vida transformada. Ela é parte dela. Então ela não é simplesmente bem-aventurados, mais que felizes os que buscam essa vida moral. Jesus não está falando só disso. É mais também do que a justificação, certo? O fato, né, de estarmos em paz, né, com Deus é mais do que isso. É algo completo. É algo que envolve, né, tudo. E assim, no caso aqui, significa mais do que simplesmente uma vida reta, mais do que a justificação. Ela vai além. A justiça aqui que Jesus está falando, ela envolve as outras bem-aventuranças anteriores, ok? Mas ela envolve a justificação e a retidão. Ela não é só a vida reta e ela não é só a vida justa no sentido de ter paz com Deus. O que eu quero dizer? Eu sou uma pessoa justificada, Jesus morreu pelos meus pecados, eu me salvei, agora beleza, eu vivo a vida do jeito que eu quero. Não é só isso. E também não é simplesmente uma vida moral, porque senão seria uma vida religiosa e a salvação seria pelas minhas obras, não pela fé. Eu tenho uma vida boa, Deus tem que me aceitar. Também não. Pelo contexto que Jesus está falando aqui, é a soma, essa justiça que a gente tem que buscar, é a soma das duas coisas. Você vai entender, é um desejo pela justiça. A atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última análise, aponta para um desejo profundo de receber libertação do pecado em todas as suas formas, em sua manifestação, e um desejo profundo de estar bem com Deus. É isso. Um desejo profundo, né, de estar bem com Deus. Por quê? Porque todos os problemas da vida derivam da nossa independência de Deus. É o que a Bíblia fala. É o que toda a Bíblia fala. Então, esse desejo, essa fome e sede de justiça, é um desejo de estar bem com Deus, de se desvencilhar do pecado, a vida reta. Certo? De se desvencilhar do pecado, uma vida que só quem é pobre de espírito entende e lamenta. Por isso que as anteriores vão se somando como condição para a gente chegar aqui. Eu não consigo ter fome e sede de justiça se primeiro não reconheço o meu estado como alguém pobre de espírito, se eu não lamento, se eu não me torno uma pessoa a aprender de Deus. Então, o desejo por essa justiça, fome e sede de justiça, esse desejo de estar bem com Deus. É saber que tem algo que nos entrepõe tem uma única coisa que se entrepõe entre nós e Deus, que é o pecado. E querer se livrar disso por meio da justiça que vem de Jesus e de uma vida reta. O indivíduo, então, com fome e sede de Deus, ele vê o pecado e quer voltar à forma original que Deus o criou. Ele não quer viver ao redor ou com o pecado ao seu redor. Ele não quer viver com nada entre ele e Deus. Ele quer ter acesso a Deus por meio de Jesus. Bom, nossos pais foram criados justos, Adão e Eva, sem pecado. E esse tipo de relacionamento que o homem justo, que tem fome e sede de justiça, almeja. Algo que não tenha nada que se coloca entre ele e Deus. Mais que felizes os homens que têm sede por uma vida que tem um acesso direto a Deus, porque eles serão amplamente satisfeitos. Isso é ter fome e sede de justiça. É um desejo do homem ser positivamente santo, piedoso, separado para Deus. É o homem que deseja ser um exemplo das bem-aventuranças no viver diário, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida como cidadão. Por isso que é a soma da justiça, da retidão, da justificação.
É você somar, olha, eu fui salvo por Deus. Né? 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 9, vocês são raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade escolhido de Deus, exclusivo de Deus, certo? A fim de serem luz, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos salvos para. Então, ou seja, por isso que a soma, né, essa fome e sede é buscar por essa vida de retidão, mas essa vida também justa diante de Deus, de alguém que foi perdoado, que o seu pecado foi lavado, e a partir de então vive como alguém que não tem nada entre ele e Deus, que o separe entre ele e Deus. Por isso ele é amplamente satisfeito. Por isso ele pode experimentar uma plenitude na vida. Ele entende que ele estava morto e Deus o deu vida, e por isso o preenche. As bênçãos, as coisas são simplesmente favores, né, presentes acrescentados na vida por Deus. Não são mais o fim. A minha fome e a minha sede é por conhecer esse Deus. E quanto mais eu conheço, mais a minha vida é satisfeita. Por isso que as outras demais coisas simplesmente são acrescentadas à minha vida. Elas não são mais o fim, não é por isso que eu tenho fome e sede. Eu não tenho mais fome e sede de sucesso, eu não tenho mais fome e sede de dinheiro ou coisas materiais, eu não tenho mais fome e sede de status, de fama. Eu tenho fome e sede daquilo que Deus tem para mim. Dessa vida reta e dessa vida que não tem nada entre eu e Ele. E aí eu me sinto totalmente satisfeito. É aquele homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma das suas ações. Ele quer demonstrar alegria, ele quer experimentar a paz. É uma pessoa paciente, mansa, que consegue controlar as suas emoções e a sua vida, o seu interior. É alguém que simplesmente quer ser parecido com Cristo. Então, o que significa ter fome e sede? Significa que temos consciência da nossa própria necessidade. E essa necessidade é uma necessidade que só em Deus pode ser preenchida. É a nossa mais profunda necessidade. Qual a maior e mais profunda necessidade do homem? É a presença de Deus que o criou, habitando nele. Por que o homem que não encontra isso, ele nunca é satisfeito? Porque somente nisso existe plenitude de felicidade. E por isso que o homem sem Deus, ele pode ter o mundo inteiro e ainda assim vai faltar alguma coisa. Porque essa vida mais que feliz só vem por meio dessa busca de fome e sede que pode ser encontrada em Deus. Então, é uma total consciência da nossa necessidade, ao ponto de nos causar fome, assim como nos causar dor, assim como a fome causa dor, a ponto de nos causar sede, que é aquela necessidade, quando você está com sede, você precisa de água. É entender por isso que Jesus, quero reforçar isso, por isso que Jesus coloca em ordem lógica e espiritual as bem-aventuranças. Você não consegue chegar nesse ponto se você não está vazio, se você não reconhece a sua condição. Então ressalta uma necessidade, ter fome e sede, ressalta uma necessidade que tem prosseguimento enquanto ela não for plenamente satisfeita. Enquanto você não tem isso, você não para de buscar. Né? Vamos pegar alguns exemplos. A fome e a sede não são coisas passageiras. Eu estou com fome, eu vou dormir para passar. Cara, sua fome não passa se você vai dormir. Se você dormir com fome, no outro dia você vai acordar com fome. São necessidades fortes, profundas, que continuam lá enquanto não for satisfeito. Enquanto você não comer algo, a sua fome reside ali. Então é você olhar para a sua necessidade, a sua condição, e enquanto ela não for satisfeita, você não vai, né? Enquanto ela não for adquirida, você não vai se sentir satisfeito. É disso aqui que Jesus está falando. A fome fere, ela causa dor. É assim com a fome espiritual, é assim a vida sem Deus. Ela não passa, ela se intensifica. O mundo sem Deus, ele vai continuar cada vez mais ansioso, deprimido, infeliz, violento e tudo mais, porque essa fome não passa enquanto Deus não suprir. Isso a gente tem que fazer uma reflexão para a gente também. A fome deixa o indivíduo desesperado. Agora, se você está com fome, certo? Para valer, você não é qualquer coisa que te satisfaz. Você precisa de algo que vai te fortalecer.
Algo que vai te deixar plenamente satisfeito. A fome provoca dor e agonia, sofrimento. Por isso que o homem sem Deus, ele é infeliz, por mais que ele maqueie isso. Vamos pensar, um indivíduo que almeja uma melhor posição, por exemplo. É isso que Jesus está falando. O que ele faz? Ele sonha com isso, ele tem ambição, ele pensa nela. Certo? É alguém que tem sede de chegar onde quer. É aquele atleta que se prepara 4 anos, como alguns controlam, se prepara 4 anos para chegar onde ele quer. É aquele atleta que treina a semana inteira para ir bem no domingo, para ir bem na competição no sábado. É disso que a gente está falando, esse desejo que te move na direção de Deus, né? É como a saudade. Qual que é a única forma, se você já experimentou de verdade a saudade, né? Que é a 7ª palavra mais difícil de traduzir em qualquer idioma do mundo, por exemplo, né? É um desejo ardente de estar com alguém, que só passa, né, quando você está com aquela pessoa. Você pode falar por vídeo, você pode falar por telefone, enquanto você não vê a pessoa, você não abraça a pessoa, aquele sentimento não passa. É disso que Jesus está falando. Ter fome e sede é isso. Enquanto você não tem aquilo, você não é satisfeito. Você busca uma vida feliz, enquanto você não encontrar isso aqui que eu estou te falando, essa vida, né, que não tem nada entre você e Deus, onde Deus pode vir e preencher esse vazio, esse lugarzinho do seu coração que só cabe Deus. Enquanto isso não acontecer, você vai pular de coisas em coisas. Se você está assistindo essa mensagem, você ainda não conhece a Deus, eu quero dizer para você que você vai continuar buscando os comprimidos que vão aliviar a sua dor, mas não vão lidar com a sua enfermidade. A sua enfermidade é que você se desviou de Deus. Você acha que você pode viver a sua vida independente de Deus, enquanto Ele não vier e suprir isso, sempre vai faltar algo na sua vida. E para a gente concluir, a promessa de Deus é que essas pessoas serão fartas, serão satisfeitas. É alguém, né? O cristão é alguém que tanto tem fome e sede, mas na mesma proporção ele está satisfeito. Quanto mais se satisfaz, mais fome e sede ele tem. Essa é a bem-aventurança. Essa é a bem-aventurança. Ou seja, quanto mais você se encontra com Deus, você compreende de Deus, mais você é satisfeito. E quando você é satisfeito por esse Deus e você encontra felicidade, o que você faz? Você quer mais. Quando você está num estado feliz, o que você quer? Você quer experimentar essa felicidade de novo. Quando você experimenta algo maravilhoso, o que você quer? Você quer experimentar aquilo de novo. Por isso, os que encontram isso em Deus, eles serão fartos, porque eles sempre voltarão para esse lugar de felicidade plena. A reflexão para você hoje é: será que você não está buscando a felicidade ao invés de buscar a justiça? Será que você não está buscando algo que o faz receber sempre um comprimido que alivia sua dor, conquistando isso, tendo aquilo, mas não está lidando de verdade com a enfermidade? Pensa nisso. Será que você não está querendo o alívio da dor e não a cura da enfermidade de verdade? Será que você simplesmente não está atrás das bênçãos, da experiência como um fim? Mais que felizes, os que têm fome e sede de justiça, os que têm um desejo profundo, uma fome e uma sede de viverem uma vida reta que só pode ser encontrado num relacionamento com Deus, porque eles serão amplamente satisfeitos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, buscar essa vida plena, buscar essa justiça que está em Ti. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que abriu esse caminho para nós, que nos tornou justos, que nos justificou para que pudéssemos ter uma vida agora reta, cheia de retidão, cheia de caráter, cheia de condutas, ó Deus, que fazem a nossa vida cada vez melhor. Pai, nos livra das ilusões, ó Pai, dos paliativos que o mundo nos oferece, ó Deus, que são efêmeros, que passam rápido.
Pai, livra o teu povo de ser iludido de remédio em remédio, de pílula em pílula, Senhor, com amostras, ó Pai, paliativas, momentâneas, de felicidades repousadas em coisas, em status, Senhor, em coisas que o tempo vão levar, que qualquer realidade pode tirar de nós. Nessa manhã, eu peço que o Senhor ministre, ó Deus, uma fome, uma sede, um desejo ardente por buscar um Deus e buscar algo que não tem nada que impeça nesse relacionamento. Pessoas que se tornaram mansas para aprender com o Senhor, vazias para que o Senhor encha naquele espaço do coração. Se tem alguém triste nessa manhã, alguém, ó Deus, chateado, alguém frustrado, se sentindo fracassado, culpado, Senhor, ansioso demais, deprimido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento possa repousar, ó Deus, uma paz interior, ó Deus, que o Senhor possa se revelar nessa palavra com o Evangelho de Jesus, que diz pra gente que nós podemos vir e que essa nossa necessidade vai ser suprida de verdade, vai ser encontrada de verdade em cada movimento, Senhor, que o Senhor nos impulsione, nos empurre para esse reino, onde a gente pode encontrar essa vida mais que feliz. Nos livra, nos protege, Senhor, de contextos, de cenários, Senhor, que vão nos iludir, ó Pai, em nome de Jesus, de vozes, Senhor, que vão nos distrair, ó Deus, que vão, ó Deus, mostrar um mundo bonito, Senhor, mas como Eclesiastes diz, é uma bola de sabão, ó Deus, parece colorida e bonita, mas, ó Deus, vai se esvair a qualquer momento. Abençoa o teu povo, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, traz pra gente fome e sede do Senhor para encontrar essa vida plena, em nome de Jesus. Amém, amém. Um excelente domingo para você. Eu espero que você possa aproveitar a sua semana com a sua família e que você possa ser cheio, mas cheio mesmo, de fome e sede do Senhor. Posso te pedir uma coisa? Você está assistindo esse vídeo? Curte esse vídeo aqui, não apenas assista, coloca no joinha, é importante para a gente, para a comunidade, para o canal, para a gente poder espalhar o Evangelho. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, peço para você, por gentileza, fazer isso também, que isso é importante para a gente continuar transmitindo a palavra de Deus por meio do canal. Um excelente domingo na graça e na paz do Senhor Jesus.